uma pergunta para todos os discípulos, o primeiro a responder era Pedro. Pedro ele tinha esse temperamento, ele não queria que outro respondesse antes dele. Ele sentia essa necessidade, essa responsabilidade, porque ele tinha esse espírito de liderança. Pedro era um líder natural, mas Deus queria transformar Pedro em um líder espiritual da igreja. Jesus quis usar esta habilidade de Pedro de liderança natural e transformar ele num líder espiritual da igreja, numa coluna da igreja. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele entra lá no Rio Jordão para ser batizado, está lá João Batista, e quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e batiza Jesus, o Espírito Santo vem como pomba, e o céu se abre, e João Batista ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E quando João Batista percebe que ele realmente é o Messias, o Filho de Deus, que foi confirmado na terra e no céu, João Batista vira para os seus próprios discípulos e fala: ó, vai lá e segue ele. E aí a Bíblia diz que André e Tiago, André era irmão de Pedro. André, no mesmo instante, no Evangelho de João, a gente observa que André chega para Jesus e fala assim: mestre, aonde que você repousa? Onde você mora? E Jesus fala assim: olha, vem vede. E aí eles caminham com Jesus, vão até a casa de Jesus, dormem lá com Jesus, e André percebe que ele está com o Messias. E o que André faz? Ele sai correndo para avisar o seu irmão Pedro. E quando ele chega para Pedro, fala assim: olha Pedro, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Salvador. E aí levou Pedro até Jesus. E quando Jesus olha para Pedro, a primeira palavra que Jesus fala para Pedro, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, o seu nome é Simão, mas você não será mais chamado de Simão, e sim de Cefas, que é um nome aramaico que significa pedra, porque o propósito de Deus era transformar Pedro em uma coluna, em uma rocha, em uma pedra, em um líder da igreja. Você era Simão, mas a partir de agora você será Cefas, que significa rocha, que significa pedra. Porque o sonho do Senhor era transformar a vida de Pedro em um líder espiritual da igreja, em uma rocha, em uma coluna, aquele que seria um espelho, aquele que seria um influenciador, aquele que as pessoas poderiam contar. E Pedro ele já começou a demonstrar essa liderança, porque ele já tinha essa liderança natural. É interessante que quando nós observamos a caminhada de Pedro, depois que Jesus dá essa primeira palavra para Pedro, Pedro continuou vivendo a sua vida normal. Não foi nesse momento que Pedro já começou a seguir Jesus. Ele mudou o nome de Pedro, mas Pedro continuou a viver a sua vida normal. Pouco tempo depois, alguns historiadores dizem que semanas depois, Jesus está caminhando lá na praia da Galileia, ele vê Pedro lá, guardando as redes, aquele encontro que Jesus tem com Pedro. Ele vê Pedro guardando as redes, e aí Jesus fala para ele: olha, vai e lance as suas redes no fundo do mar. Depois de Jesus ter pregado um sermão para ele, aquelas pessoas que estavam ali na praia, ele usa o barco de Pedro como um palco, ele afasta um pouco, usa o barco de Pedro e começa a pregar para aquelas pessoas, e Pedro está ouvindo a pregação de Jesus. E depois que Jesus termina o sermão, ele fala assim: olha Pedro, vai lá e lança suas redes no fundo do mar. E Pedro fala assim: olha, nós pescamos o dia todo, a noite toda, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra que você ministrou aqui agora, eu vou lá lançar as redes. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes, e eles pegaram tantos peixes que precisou pedir o barco do lado para vir. E eles encheram ambos os barcos estavam quase que indo a pique. E diante desse milagre, Pedro reconhece que ele está ali diante de uma divindade, não apenas uma humanidade. Ele reconhece que é o próprio Deus encarnado dentro do seu barco. E aí ele reconhece o distanciamento que ele está dessa divindade, desse Deus santo, poderoso. E aí ele se ajoelha e se prostra e fala: Senhor, aparta-te de mim, eu não sou digno que tu estejas no meu barco, porque eu sou um homem pecador. Jesus olha para ele e fala assim: olha Pedro, não temas, porque tu serás pescador de homens. Jesus tinha planos para a vida de Pedro, Jesus tinha muitos sonhos para a vida de Pedro. Jesus queria forjar em Pedro um líder espiritual da igreja. Jesus queria trabalhar no coração de Pedro para ele ser pescador de homens.
E Jesus começou a trabalhar no coração de Pedro, e ele tinha este coração que ele queria fazer, que ele queria se doar para Deus. É interessante que quando Jesus ele sobe um monte para orar, e a Bíblia diz que lá em cima naquele monte aparece Moisés e Elias na transfiguração, o rosto de Jesus se transfigura como se fosse o sol do meio-dia, uma fumaça invade aquele monte. E Pedro, quando ele tem essa visão, ele vê essa visão, Moisés e Elias lá falando com Jesus, ele é o primeiro que tem uma reação diante dos apóstolos, diante dos discípulos. Ele olha aquela reação, aquela visão e fala assim: como é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós fazemos 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Bom estarmos aqui. Pedro ele tinha iniciativa, ele era um líder natural, mas Deus queria transformar, Jesus queria transformar nele em um líder espiritual da igreja. É interessante que quando Jesus ele manda os discípulos irem ao mar, e Jesus deixa eles lá atravessando o mar para outra cidade, Jesus sobe no monte para orar, e já era madrugada, e vem uma tempestade sobre aquele barco, e Jesus vê que eles estão aflitos nessa tempestade, e Jesus decide descer do monte, e ele começa a caminhar sobre as águas para encontrar os discípulos lá no meio daquela tempestade. E quando os discípulos enxergam Jesus de longe, na verdade eles não reconhecem Jesus, eles ficam apavorados e acreditam que Jesus é um fantasma, que é um fantasma que eles estão vendo. E eles ficam apavorados. Mas quando Jesus diz assim: sou eu, o primeiro que teve uma reação foi Pedro. Quando Jesus diz sou eu, imediatamente, sem pensar, porque Pedro não pensava muito, ele falava sem pensar. Ele tinha intrepidez, ele falava no supetão, na reação. Quando Jesus falou sou eu, ele falou: se és tu, me faz andar sobre as águas até onde o Senhor está. Ele não calculava os riscos. Ele não pensava: o que eu vou fazer andando sobre as águas numa escuridão dessa? Ele não pensava nos riscos. Ele tinha esse desejo, essa sede de servir ao Senhor, de usar a sua fé. E aí ele disse: se és tu, me faz andar sobre as águas. E Jesus falou assim: vem. E ele começou a caminhar sobre as águas. E aí ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para os lados, para a tempestade, e ele começou a afundar. Mas ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o único que usou a sua fé, que estimulou a sua fé. Ele foi o único, os outros ficaram todos no barco. Pedro, ele tinha este coração de querer dar o melhor para Deus, de querer servir a Deus, de querer entregar tudo para Deus. Ele tinha este coração. Por isso que a Bíblia diz que quando, por exemplo, Jesus ele faz uma pesquisa, ele abre uma enquete para os discípulos. Os discípulos estão todos reunidos, aí Jesus faz uma enquete. É interessante essa enquete. Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, é uma pesquisa, né? Como se fosse uma pesquisa que existe aí hoje, que é diferente, as pesquisas hoje são digitais, mais fáceis, mas aí Jesus levanta uma pesquisa entre eles. Jesus vira para eles e fala assim: olha, quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos responderam: alguns dizem que você é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus faz outra pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? Imediatamente Pedro responde. Pedro nem quis esperar outro responder. Ele diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não esperava, ele reagia na reação. Porque ele tinha este coração de liderança, ele era um líder. Ele se sentia responsável pelos outros irmãos. Ele se sentia responsável pelos outros discípulos. Porque ele tinha este coração. E realmente, Jesus queria trabalhar no coração de Pedro. Jesus queria forjar em Pedro um líder espiritual da igreja, uma coluna, uma pedra, um baluarte que iria ser uma coluna para a igreja. Jesus tinha esse coração, esse desejo. É interessante que em muitos momentos nas Escrituras, nós observamos, por exemplo, quando Jesus prega um sermão duro e muitas pessoas deixam Jesus por causa de um sermão duro. E eles dizem no texto lá em João, né? Eles dizem assim: olha, duro é este sermão, porque Jesus virou para uma multidão e falou assim: olha,
aquele que não comer da carne e do sangue não tem parte com Deus, não entrará no reino. E eles traduziram as palavras de Jesus de forma literal. Eles acharam que Jesus estava induzindo canibalismo. Só que Jesus estava falando de algo espiritual ali. Ele não está falando da carne e o sangue fisicamente, não. Ele estava dando uma mensagem metafórica, espiritual, mais profunda. Mas eles traduziram de forma literal e eles falaram assim, dura este sermão. E a Bíblia diz que uma multidão inteira deixou Jesus para trás. Todos deixaram Jesus. Ficou só os 12. Você acha que Jesus ficou abalado? Com a multidão foi embora? Não. Jesus, ele é Deus. Ele não tem carência no seu caráter. Ele não ficou abalado. Tanto que ele virou para os 12 e falou assim, olha, vocês também querem ir embora? E aí Pedro, o primeiro que fala, novamente, ele diz assim, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro, ele tinha este coração, ele queria seguir a Jesus, ele queria servir a Jesus, e Jesus, ele queria forjar em Pedro um líder da igreja. Ele tinha este coração que ele queria se entregar tudo para Deus, que ele não queria mais voltar atrás. Ele recebeu a palavra de Jesus que ele iria ser pescador de homens, e essa palavra entrou no coração dele e começou a transformar a vida dele. Ele acreditava que ele era fiel ao Senhor, que ele era leal ao Senhor até o fim. Pedro, ele era essa pessoa que ele acreditava, que ele ia vencer todos os obstáculos, tudo que se levantasse contra ele e contra Jesus, que nada iria abalar a sua fé e a sua fidelidade a Jesus. Ele tinha esse sentimento no coração, porque ele se achava o líder da igreja. Ele tinha esse sentimento porque quando Jesus estava na última ceia, Jesus reúne os 12 apóstolos, os 12 discípulos. E aí na última ceia Jesus fala assim para eles, olha, todos vocês vão me deixar. Eu digo para vocês que no momento em que eu for sofrer, todos vocês vão me abandonar. E Pedro novamente é o único que fala. Pedro pega a palavra e fala assim, não, eu jamais. É como se você estivesse dizendo assim, olha, os outros podem te abandonar, eu não. Eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. E aí ele afirma ainda categoricamente, ele fala assim, olha, se for preciso eu até morro por ti, mas eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Ele acreditava que ele era leal, ele acreditava que ele era fiel. Até que Jesus foi preso. E quando Jesus estava sendo julgado, a Bíblia diz que todos os discípulos foram embora, abandonaram Jesus. Mas Pedro foi o único que quis estar vendo o que iria acontecer. E a Bíblia diz que ele está ali na casa do Sinédrio, de longe observando. A Bíblia diz que ele para do lado de uma fogueira. E ele está na casa do sumo sacerdote, um lugar de julgamento, um palco como esse aqui. Jesus está ali sendo julgado e Pedro está distante, do lado de uma fogueira, observando o que iria acontecer. E aí chega uma criada daquela casa do sumo sacerdote e olha para Pedro e fala assim, olha, você é um deles. E aí Pedro nega. Não sou deles não conheço esse homem não. E aí passa algum instante, chega um outro criado daquela casa e fala assim, olha, você é um deles mesmo. Porque você fala com ele, você anda com ele, você veste com ele, você é judeu, você é da Galileia, você é discípulo deste homem aí. E ele fala assim, não conheço esse homem, eu nunca vi ele antes. E aí vem um terceiro criado daquela casa e fala assim, você é um deles realmente, o seu sotaque denuncia, você é da Galileia, você fala como este homem. Você é um dele. E a Bíblia diz que Pedro começa a praguejar, falar palavrão, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Ele começa a amaldiçoar aquelas pessoas, ele fala assim, maldito seja quem diz que eu conheço este homem, eu nem sei quem ele é. E ele começa a praguejar, a amaldiçoar, dizendo que não conhecia Jesus. Naquele mesmo instante que ele disse isso, o galo cantou. E ele se lembrou das palavras de Jesus lá na última ceia. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz que Pedro ele chora amargamente por essa atitude que ele tomou.
Mas a nossa vida precisa continuar, meu amado. Muitas vezes nós fraquejamos, nós erramos o alvo, nós erramos o caminho, mas nós não devemos parar, nós não devemos naufragar, nós não devemos olhar para trás. Nós precisamos continuar andando, porque apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, nós precisamos continuar prosseguindo. E Pedro quis paralisar a sua vida, porque quando nós observamos o capítulo 21 aqui, Pedro estava desestimulado, ele estava desanimado, angustiado, e ele queria deixar tudo para trás. No capítulo 21, depois de Jesus ter dado uma palavra para eles, ter soprado sobre eles o Espírito Santo, ele reúne com os discípulos, com os seus irmãos, e diz assim: olha, eu vou pescar. Ele não está falando que ele vai deixar de crer em Jesus. O que ele está falando é o seguinte: olha, eu vou continuar crendo que Jesus é o Messias, porque ele se revelou como ressuscitado. Mas o ministério que ele tinha para a minha vida, eu perdi. Eu neguei a Cristo publicamente. Todas as pessoas viram o que eu fiz. Eu estava lá no Sinédrio e as pessoas viam negando. Eu amaldiçoando as pessoas, dizendo que eu não conheço ele. Como é que agora eu vou pregar ele se eu amaldiçoei ele em público? Então, Pedro, ele começou a enterrar os seus sonhos e o seu ministério. Aquilo que Jesus estava forjando na vida dele desde o primeiro encontro, Pedro começou a enterrar. Por causa do seu pecado, que foi público, por causa do seu fracasso, ele começou a enterrar o seu ministério. E a Bíblia diz que ele diz: eu vou pescar. E os outros vão com ele, porque ele era líder. Quando um líder fala uma coisa, geralmente os outros vão atrás. Este que é o problema, porque se ele fosse pescar sozinho, Jesus ia tratar com ele sozinho, mas o problema é que ele levou os outros, e eles estão lá pescando, a Bíblia diz, estão pescando a noite inteira, e Pedro está nu. Pedro está tão decepcionado consigo mesmo, Pedro está tão decepcionado com o seu ministério, com a sua vida, com o seu fracasso, com o seu pecado, que nem ânimo, ele está nu, ele está totalmente angustiado, entristecido, com a sua alma na amargura. E ele não pega nada a noite inteira. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Oh, Senhor! Ele está lá, não pega nada. E quando começou o sol nascer, a manhã aparecer, Jesus aparece lá longe na praia. Eles não reconhecem Jesus. E aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, lançai as vossas redes ao lado direito. Primeiro Jesus pergunta: vocês têm o que comer? E eles dizem: não. E aí Jesus diz: lançai as vossas redes do lado direito do barco. Era uma frase que gerou um certo gatilho na mente deles, porque eles já tinham vivido isso antes. Essa frase Jesus já tinha ministrado na vida deles, quando Jesus multiplicou a primeira vez os pães e os peixes, os peixes, né? Que pescou lá vários peixes. Então, quando Jesus diz isso, lançai as vossas redes do lado direito do barco, Jesus está fazendo eles viverem um déjà vu, uma experiência, um gatilho que eles viveram no passado. E aí João lembra desse gatilho, João lembra dessa experiência, e aí ele cutuca Pedro e fala assim: olha, é o Senhor que está lá. Quando João fala para Pedro que é o Senhor, a Bíblia diz que ele se veste imediatamente, ele se cinge, e ele pula na água fria e sai nadando. Ele não quis esperar nem o barco chegar lá na areia, não. Ele sai nadando para encontrar com Jesus. E quando ele chega ali na praia, havia uma fogueira, o pão estava ali, o peixe sendo assado. E depois de terem comido, entra o texto que nós lemos, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: pastorei os meus cordeiros. Pela segunda vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristece por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas, e diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus teve uma intenção em fazer essas perguntas, porque o cenário era parecido. Pedro negou a Jesus do lado de uma fogueira, e agora ele está do lado de uma fogueira,
E Jesus pergunta 3 vezes a mesma pergunta. Pedro negou Jesus 3 vezes, do lado de uma fogueira. E agora Jesus faz ele falar para todos os discípulos que estavam ali, todas as testemunhas espirituais e naturais, que ele amava Jesus 3 vezes. Jesus, na verdade, está curando a alma de Pedro. 3 vezes ele negou. E 3 vezes agora ele está afirmando que ama Jesus. Sabe por quê, meu amado? Porque onde abundou o nosso pecado, superabunda a graça de Deus. Na mesma geografia que nós podemos fracassar, Deus pode nos levantar. É isso que Jesus está mostrando. Do lado de uma fogueira, ele negou Jesus. E agora, do lado de uma fogueira, ele está sendo restaurado. Porque na mesma geografia que você pode falhar, é uma geografia que Deus pode te levantar. Porque Deus é um Deus de restauração, de vida nova, de transformação, de renovo, de esperança. E aí Jesus começa a fazer essas perguntas para Pedro. E é interessante, a primeira pergunta, a gente pensa que é a mesma pergunta, mas tem uma diferençazinha para cada um. Primeiro Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses aí? Porque um breve momento no coração de Pedro, ele achou que ele amava Jesus mais do que os outros. Em um momento na vida de Pedro, ele se mergulhou em um orgulho espiritual. Ele achou que ele era mais fiel, mais leal que os outros, porque Jesus falou assim: olha, todos vocês vão me negar. Ele disse: não, eu não. Olha o eu aí. Eu não vou não. Em vez de ele se humilhar diante de Jesus e falar assim: Senhor, não permita que eu te negue. Senhor, eu sei que eu sou humano, eu sou fraco mesmo, mas que o Senhor possa me dar força para mim não te negar. Não, ele disse assim: eu não. Ele tinha convicção que ele não ia negar, que ele não ia falhar contra Jesus. Então, na cabeça de Pedro, ele era mais leal e mais fiel que os outros. E é por isso que Jesus faz essa pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que estes? Porque muitas vezes na nossa vida nós achamos que nós somos mais leais e mais fiéis que os nossos irmãos. Tem muitos crentes assim, que acham porque ora 5 minutos a mais, ou porque sobe no monte, ou porque vem no culto, vem no templo, começa a se sentir como superior aos outros irmãos. Se nós fazemos algo para Deus, meu amado, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. E Pedro, ele se sentiu em um momento da vida superior aos seus irmãos. E Jesus pergunta para ele: Pedro, realmente você me ama mais do que estes? E aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que o que Pedro está respondendo não é que ele ama mais do que os outros. Porque existe 2 tipos de amor aqui no texto. Quando nós vamos para a tradução original, no grego, existe 2 amores aqui no texto. Existe o amor agapau, que é o amor de se entregar totalmente a outra pessoa, é o amor incondicional, e existe o amor filéus, que é o amor de amizade. E Jesus faz a pergunta para Pedro usando o verbo agapau, que é o amor incondicional. Jesus fala assim: Pedro, ele diz assim, olha, Cefas, agapas-me? Você me ama de forma incondicional? Ele diz, Simão, agapas-me? Ele usa o verbo agapau aqui, ele está falando: você me ama de forma incondicional mais do que os outros? E aí Pedro diz assim, olha, sim, Senhor, eu te filéus. Ele não diz eu te agapau, ele diz eu te amo como amigo. Ele reconhece que ele ainda não está na condição de amar de forma incondicional. É 2 tipos de amor que existem. Então, na verdade, Pedro não está afirmando que ele ama mais do que os outros. Na verdade, Pedro está se humilhando. Ele fala assim: não, Senhor, eu não te amo com amor agapau, com amor ágape. Eu te amo com amor filéus. Sim, eu até te amo, mas é um amor de amizade ainda. Eu não cheguei no nível ainda de te amar de forma incondicional, com amor ágape ainda.
Porque foi este amor que Jesus perguntou a Pedro. Foi este amor que ele perguntou a Pedro. E aí, novamente, Jesus fala para Pedro: Simão, agapas-me? E aí, pela segunda vez, Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que te filéus. E aí, pela terceira vez, Jesus usa o verbo de Pedro. Jesus não fala mais agapau. E aí, pela terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, filéus me? Tu me amas com amor de amizade mesmo? E aí a Bíblia diz que ele se entristece, porque Jesus diminuiu o amor. Você pelo menos me considera com amor de amizade? Filéus me, pela terceira vez ele diz filéus me, não agapau, ele usa filéus me, e Pedro então se entristece, porque ele diz 3 vezes, e na terceira vez ele usa o verbo filéu. E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as... Tu sabes que ti filéu. Eu não cheguei no nível ainda agapau, no nível de amor ágape, do verbo agapau. Eu ainda estou no amor de amizade. Sabe o que é interessante? Que para confortar o coração de Pedro, para consolar o coração de Pedro, aí Jesus vira para Pedro: ó Pedro, eu sei que você me ama com amor filéu ainda, um amor de amizade, mas haverá um dia. Hoje você se cinge e vai para onde você quer, mas haverá um dia que eles irão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. E ali você vai morrer e glorificar o meu santo nome. Amém. O que Jesus está falando para Pedro, na verdade, é assim: olha, eu sei que você me ama com amor neste momento de amizade, mas no final da sua vida você vai demonstrar o amor agapau para mim. Você vai me amar de forma incondicional e vai entregar sua vida como uma oferta de libação. Você vai se entregar por inteiro. Então, na verdade, essas palavras de Jesus é para consolar Pedro, porque Pedro precisava ser curado. Ele precisava ouvir essa palavra, olha, que no final da vida dele, ele iria entregar a vida dele para Jesus, porque este era o sonho dele, mas ele fraquejou. Ele disse: se for possível, eu vou até a morte contigo. Ele queria morrer por Jesus, mas ele não conseguiu. Mas Jesus falou para ele: haverá um dia que eles irão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. E lá Jesus está falando do gênero de morte que ele haveria de glorificar a Deus. Então tudo na nossa vida, meu amado, tem um tempo, tem um propósito. Talvez nós não temos a fé hoje para nos entregar completamente com amor incondicional a Jesus. Mas isso não é um motivo e uma desculpa para nós pararmos de caminharmos. Para nós pararmos no meio do caminho. Ah não, eu me sinto muito infiel, eu vou largar o ministério, vou largar Jesus, porque eu acho que eu sou muito pecador, sou muito infiel, eu não amo da forma que eu gostaria de amar, então eu vou deixar tudo para trás. Não. Ele reconheceu que ele ainda tinha um amor filéu para Jesus, um amor de amizade. Mas Jesus virou para ele e falou assim: olha, haverá um dia que você vai me amar de forma incondicional e você vai morrer pelo meu nome. Jesus, ele faz um tratamento emocional e psicológico e espiritual com Pedro. Jesus demonstra aqui uma terapia, que Pedro precisava ser curado para voltar a exercer o seu ministério. E é interessante que Jesus fala assim para Pedro, 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas apenas o confessamento de Pedro não foi suficiente para Jesus. O Pedro falar que ama Jesus não foi suficiente, porque Jesus virou para ele e falou assim: olha, é mesmo? Você me ama mesmo? Você falou que me ama? Então apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, o que Jesus está mostrando para Pedro? Que nós demonstramos o nosso amor a Jesus exercendo o propósito que Ele colocou na nossa vida. Não é apenas de boca para fora, não é apenas falar que ama Jesus. Você exerce o seu amor a Jesus, você realmente demonstra que você ama Jesus, é exercendo o propósito e o ministério que Ele colocou na sua vida.
É assim que você demonstra que ama Jesus, porque Pedro verbalizou o amor a Jesus, mas não foi suficiente. Depois Jesus falou assim: pastorei as minhas ovelhas. Você me ama de verdade? Então você vai pastorear as minhas ovelhas. E não é algo fácil. Por quê? Lidar com pessoas é muito difícil. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que às vezes deixar o seu tempo de lazer para ir lá, às vezes visitar um irmão que está doente. A pessoa tem que fazer por amor, ela tem que gostar, ela tem que se doar. Pastor é isso. E Pedro, ele ouviu esta palavra, era como se Jesus estivesse falando assim: olha Pedro, eu sei que você errou, eu sei que você pecou publicamente, eu sei que você me negou 3 vezes, mas eu vim aqui para restaurar o seu ministério. Eu vim aqui para te dar um novo ministério. Eu vim aqui para restaurar aquele sonho que você estava enterrando. Porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida, meu amado. Quando Ele decide investir em nós, nada pode abalar o investimento de Jesus. A gente imagina Jesus como investidor, né? Imagina que Jesus está escolhendo uma forma de investir alguma coisa. Ele conhecendo tudo, conhecendo o futuro, você acha que ele vai investir em uma coisa que ele vai perder? Jesus investe naquilo que vai dar certo, porque ele já conhece o futuro. Então, Jesus investiu em Pedro. Pedro errou, Pedro fraquejou, Pedro pecou, mas Jesus foi lá restaurar a vida de Pedro. Construiu o mesmo cenário, o pão estava ali, e depois de terem comido, Jesus começou a trabalhar no coração de Pedro. É nos momentos que nós encontramos com Deus e com a igreja, nos momentos de confraternização, de generosidade, de partir o pão, que muitas vezes Deus trabalha conosco. Jesus não quis aparecer para Pedro lá no templo. Jesus quis aparecer para Pedro do lado de uma mesa, depois de terem comido. Saciou a vontade do corpo natural e depois curou a alma, curou o espírito de Pedro, o coração de Pedro que estava ferido. É este Deus que nós servimos, meu amado. Não importa o erro que cometemos, o pecado que cometemos, se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos para trás, o Senhor é fiel e justo para nos restaurar, para nos limpar de toda iniquidade, de todo pecado. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor. E ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Você demonstra o seu amor a Jesus é quando você entende que o seu ministério, o que Deus quer fazer da sua vida é te usar para abençoar as outras pessoas, abençoar o seu irmão. Você me ama? Então ame o seu irmão. Você me ama de verdade, Pedro? Então pastoreie, ame a igreja, ame os seus irmãos. Nós demonstramos que nós amamos a Deus é quando nós amamos uns aos outros, meu amado. Não adianta eu ter uma vida litúrgica, uma vida apenas religiosa. Eu demonstro que eu realmente amo a Deus quando eu amo o meu irmão. Foi isso que Paulo disse, né? Paulo diz assim: olha, como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo nem ao meu irmão a quem eu vejo todo dia, que é a imagem e semelhança de Deus? E foi assim, foi só isso que Jesus exigiu de Pedro. Jesus não deu um sermão pesado em Pedro. Jesus não falou para Pedro: olha Pedro, você me negou publicamente, nunca mais faça isso aqui. Jesus não cobrou que Pedro fizesse um voto: agora você vai fazer um voto aqui agora de nunca mais falar comigo. Não. Jesus não pediu nada disso. A única coisa que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? No final de tudo, meu amado, o que Deus quer saber de nós, que Jesus quer de nós, é o nosso coração quebrantado e derramado a Ele. É o nosso amor, a nossa devoção a Ele. No final de tudo, o que conta é isso. E nós demonstramos isso. Não é apenas verbalizando a Deus, ou cultuando a Deus, ou louvando, ou orando. Nós demonstramos isso
quando nós estamos preocupados com os nossos irmãos. Pastorear é cuidar. A palavra pastor é cuidar. Aí você pensa assim, mas eu não sou pastor. Mas todos nós, Deus coloca pessoas na vida de todos nós para cuidarmos. Todos nós temos pessoas que nós podemos cuidar. Seja o pai cuidar do filho, seja o esposo cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, ou às vezes você tem outros amigos, outras pessoas necessitadas que você cuida. Dentro da igreja, nós cuidarmos uns dos outros, todos nós podemos cuidar uns dos outros. Esse é o nosso ministério. Porque se nós não decidimos cuidarmos uns dos outros, preocupar mesmo uns com os outros, a nossa espiritualidade se torna vã. Porque essa é a verdadeira religião, Tiago diz. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, dos carentes, dos necessitados. Essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira espiritualidade. Você demonstra que ama a Deus fazendo isso. Porque quando nós observamos, por exemplo, a história de Caim e Abel, quando Caim matou Abel, seu irmão, e Jesus, a Bíblia diz que assim que Deus ele desce lá no jardim, e ele pergunta para Caim, onde está o seu irmão? O que Abel responde para Jesus? O que Caim responde para Jesus? Para Deus. Ele fala assim, eu não sei onde que ele está não, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Esta palavra é a mesma que está aqui. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Eu sou o pastor do meu irmão? Ele tira a responsabilidade dele. E a queda de Caim, quando ele mata o seu irmão, é apenas um reflexo daquilo que já estava no coração dele. Porque o seu relacionamento com o seu irmão era um relacionamento não era um relacionamento genuíno de amor, de generosidade. Ele já tinha esse relacionamento ruim com o seu irmão. Porque ele não se achava responsável por ele. Por isso que ele diz, por acaso eu sou responsável por ele? Eu sou tutor dele, eu sou pastor dele, eu tenho que cuidar dele. Sendo que era exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Cuidar-se do seu irmão. E ele matou o seu irmão. O que Deus quer fazer na nossa vida, meu amado, é nos dar sabedoria, amor, um coração que cuida, um coração que abraça. Porque é somente assim que o mundo vai reconhecer que nós somos filhos de Deus. Quando nós amarmos uns aos outros, o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos do Senhor. Este é um dos maiores sinais da evidência de Jesus na terra, dos discípulos de Jesus, é quando nós amarmos uns aos outros. Então a restauração de Pedro foi Jesus ministrar sobre o coração dele o ministério que ele tinha, porque Jesus tinha dito lá atrás, tu serás pescador de homens. O pecado dele fez ele começar a enterrar o seu ministério. Jesus voltou, apareceu para ele ali na praia e falou 3 vezes, ele pecou 3 vezes e agora 3 vezes Jesus fala para ele, Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. 3 vezes Jesus está falando para Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. E Jesus cura Pedro, Jesus restaura Pedro. E aqui eu quero imaginar, porque aqui Jesus dá uma visão do último dia de vida de Pedro. E eu quero conjecturar aqui com você, fazer você imaginar. Queria que você fechasse os seus olhos e prestasse atenção nisto que eu vou falar. Pelas palavras de Jesus aqui. Feche os seus olhos. No último dia da vida de Pedro, Pedro estava preso, estava sendo preparado para o martírio. E chegaram os soldados lá, romanos, e começou a cingir Pedro, começou a colocar as vestimentas nele. E aí, Pedro foi conduzido para um lugar que ele não queria ir, que Jesus disse.
E lá neste lugar, ele foi morto. Talvez decapitado, talvez crucificado. Alguns historiadores dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas ali ele foi morto. Mas naquele instante que ele estava entregando a sua vida, ele lembrou das palavras de Jesus aqui, com certeza. Ele teve um déjà vu, veio as palavras de Jesus no coração dele, que disse: olha, Pedro, haverá um dia que eles irão te vestir, e você vai ser levado para um lugar que você não quer ir. Lá você vai glorificar o meu santo nome de forma incondicional. Lá você vai realmente demonstrar que me ama, o amor agapau, o amor ágape, que ele tanto queria demonstrar. E lá, neste momento que ele foi morto, neste momento do martírio, minutos antes de ser morto, ele lembrou das palavras de Jesus. E aí ele pôde dizer: não mais filéus. E aí ele disse: agapau, eu te amo de amor incondicional. Eu te amo de amor incondicional. Porque ele lembrou das palavras de Jesus. E aí, eles mataram Pedro. E ele cumpriu o propósito. Porque assim que ele foi curado aqui neste momento, assim que ele foi curado aqui, a Bíblia diz que o primeiro sermão dele lá em Atos dos Apóstolos, ele ganhou mais de 5.000 almas. Ele ganhou mais de 5.000 almas no primeiro sermão que ele ministrou. E Deus começou a usar a vida dele como um homem valente, forte, com intrepidez, cheio do Espírito Santo. E ele começou a pregar e expandir a graça do Senhor Jesus, porque ele foi curado aqui na praia. Talvez o que nós precisamos é de cura. Porque se nós não estivermos curados 100%, nós não temos ânimo para caminhar. E Jesus quer nos curar 100%. Ele quer restaurar a nossa vida. Eu não sei como é que você veio aqui nesta noite, mas o Senhor tem uma porção de graça, de cura, de amor, de misericórdia para ministrar sobre a sua vida. A graça do Senhor está disponível aqui, meu irmão. O Senhor está aqui para restaurar a sua vida, o seu ministério, os seus sonhos. Não enterre os seus sonhos. O Senhor está aqui para te usar com intrepidez, com ousadia, como uma bomba no mundo espiritual. O Senhor está aqui para te usar, meu irmão. E não importa se hoje você não consiga dizer que o ama incondicionalmente. Porque Deus vai trabalhar no seu coração para que um dia, quando você cumprir o seu propósito, você demonstrar para Deus que o ama incondicionalmente. Então não importa se você está dizendo que você ama a Jesus com amor de amizade, com amor filéus. Continue na caminhada até que você esteja no ponto de entregar incondicionalmente a Ele. Porque Jesus teve paciência com Jesus. Jesus teve paciência com Pedro. Jesus trabalhou no coração de Pedro, ele teve paciência com Pedro, até Pedro poder dizer na sua morte: agapau, e não mais filéus.